Boa tarde, igreja. Que bom ver vocês aqui de volta. Alguns que não estavam pela manhã também, que estão conosco aqui à tarde. É uma alegria, que sábado feliz, né? Estarmos aqui entre amigos. Disse de manhã e repito, né, que fazia já uns 3 anos que a gente não vinha e não subia esse púlpito aqui especialmente. E estar hoje aqui com Cânticos e com o pastor Gilson e também agora com o pastor Flores é algo realmente muito gratificante e cheio de emoções também, né? Eu mencionei de manhã, pastor Gilson, das vigílias, no tempo da pandemia, né? Aquela vigília marcante das 12 horas, 12 capítulos de Daniel. Não esqueço aquilo, foi um momento assim, muito marcante, né? Ver a igreja cheia, noite inteira, não arredaram o pé, e aqui, a cada hora a gente tinha ali estudo da palavra, oração, louvor. Foi realmente algo muito especial. Vocês encontram essa vigília no YouTube, então é fácil de localizar. Daniel, noite inteira. Foi uma benção, né? E hoje estamos aqui para refletir, já começamos pela manhã, nas 7 mensagens especiais de Deus enviadas por meio de João, que estava preso em Pátimos, para as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor, a gente chama do Apocalipse porque estão no Apocalipse, né? Hoje as ruínas delas, a maior parte está na Turquia, as ruínas estão lá na Turquia, e estivemos recentemente lá com um grupo de 70 pessoas, e nós visitamos aqueles lugares e realmente foi algo assim muito marcante, né? Poder pregar ali em Filipos, onde Paulo esteve preso, né, pelo Evangelho, poder pregar em Éfeso, ali pertinho da praça, da Ágora de Éfeso, onde Paulo também esteve pregando, foi muito emocionante. Eu espero transmitir um pouquinho dessa emoção também aqui, porque já preguei muitas vezes sobre as 7 igrejas, mas é a primeira vez que eu prego sobre as 7 igrejas, tendo passado pelas ruínas delas, ou pelo menos onde tem ruínas, para contar a história. E a gente vê as distâncias, né? A dimensão. Éfeso, falei de manhã, 250 mil habitantes, maior que Tatuí, onde eu moro. Não é muito difícil também, né? Mas uma grande cidade, cosmopolita, portuária. O porto ficava ali bem pertinho da cidade, hoje já não está mais tão próximo o mar, mas ficava bem ali pertinho, né? Nós vimos as distâncias que o apóstolo Paulo percorreu, e todo o tempo eu lembrava lá o nosso grupo, olha, nós estamos aqui num ônibus com ar-condicionado, e olha só, mesmo assim já eram distâncias que cansavam a gente, e Paulo fez aquilo ali a pé ou a cavalo, né? E grandes esforços para evangelizar pessoas, grupos de pessoas, para visitar uma igreja. Esteve lá em Atenas também, tive o privilégio de pregar no Areópago, me segurei para não chorar naquele local, e eu gosto muito de Atos 17, para mim é um dos textos assim mais fantásticos do livro de Atos, porque é o encontro de 2 mundos, o encontro de 2 culturas, a cultura hebraica e cristã de Paulo, com a cultura helênica, greco-macedônica, da filosofia grega ali em Atenas, no Areópago. E a gente está ali no Areópago, uma formação rochosa, e dá para contemplar ao fundo a Acrópole de Atenas. Então imagina, hoje já é uma coisa imponente, são ruínas. Nos tempos de Paulo ali, tudo bonito, novo ainda, né? Bem cuidado. Então realmente era um contraste, né, de uma pregação simples, que falava de um Jesus que quer o seu coração, contra um mundo que valorizava tanto a opulência, a idolatria, os deuses, né? Deuses humanos, tão diferentes do Deus que Paulo pregava, do Jesus que Paulo pregava e por quem ele viveu e morreu. Então, desta vez, tem um sabor especial para mim, para minha esposa, que estivemos naqueles lugares, né? E a gente passou, já admirava demais Paulo, agora a minha admiração aumentou 200 mil vezes. Lá em Tessalônica, Paulo foi hostilizado, teve que fugir da cidade e foi para Bereia. E se você ler no livro de Atos, ele foi à noite, não é perto. A gente tem a impressão de sim, que ele saiu daqui e foi para ali, né? Porque o texto já traz rapidamente o novo local em que ele está, mas são distâncias razoáveis, todas ali sendo percorridas, né? Como eu disse, por um homem a pé. E às vezes com as costas marcadas por chicotadas, às vezes com hematomas porque levou pauladas, pedradas, e foi assim. Então, que direito nós temos de reclamar do nosso ar-condicionado, né? Dos nossos automóveis, das facilidades que temos hoje para pregar o Evangelho. A gente voltou com a vontade renovada de pregar mais ainda. E sabe, eu já conversei com alguns missionários, tenho um amigo que é missionário no Iraque, não posso nem mencionar o nome, questões de segurança mesmo, né? E ele me disse em certa ocasião que
um brasileiro que fala inglês e não querer ser missionário num país aí de fora é quase um crime, porque realmente o campo missionário aí fora carece de pessoas, e o brasileiro tem uma tremenda vantagem. A nossa guia, que era muçulmana, e de manhã eu contei, né, que a minha esposa na despedida deu um abraço nela e disse assim para ela: Jesus te ama muito. E ela respondeu: eu não conheço Jesus, mas eu sei que Deus me quer bem. Para nós foi um choque, né, ouvir isso. Eu não conheço Jesus. Quantas pessoas não conhecem Jesus ainda, né? E aí entramos no ônibus chorando. Eu olhei lá de dentro, vi a nossa guia lá chorando também. Mexeu com ela. E numa conversa ela disse para nós assim: olha, eu levo grupos de alemães, de ingleses, de outros países, portugueses, mas eu gosto dos brasileiros. Eles atrasam um pouco, são um pouco bagunçados, mas mas eles abraçam a gente, eles são muito gente boa. Eu gosto de ir com os brasileiros para visitar os lugares. Gente, nós temos que devolver o que os missionários alemães, americanos nos deram no começo do século e no fim do século XIX. Nós temos agora condições, porque a nossa igreja no Brasil é uma das mais fortes do mundo, em todos os sentidos. Eu tive o privilégio de pregar em Atenas, né? Foi uma circunstância bem legal assim. Uma amiga nossa que morou 10 anos em Atenas, ela é ucraniana, fala fluentemente o grego, ela se ofereceu para traduzir. E foi interessante, eu preguei em 2 igrejas, numa menor e na central. Os gregos estavam de férias, então eles vão para as ilhas gregas, vão passear. E a maioria dos que estavam na igreja eram russos. Então essa amiga, ela traduzia, também conhece o russo, a ucraniana, traduzia para o russo, e lá no fundo o pastor da igreja traduzia para o grego. Foi um Atos 2 ali, quase, né? Foi uma experiência bem interessante. E na Grécia, cristã ortodoxa, o evangelho tem que ser pregado, né? Há poucas pessoas assim que dão importância para o evangelho. Nós distribuímos livros missionários lá em grego. Nós vimos um monte de caixas de livros ali numa sala da igreja. Eu falei: pastor, o que é isso aqui? É livro missionário? Sim. Quer uma ajuda para entregar isso aí? Pode levar. Aí abrimos as caixas, cada um dos 70 que estavam conosco ali, cada um pegou ali uns 15, 20 livros e fomos entregando pelo caminho, né, no hotel e enfim, né? A resistência, irmãos. Aqui no Brasil é muito fácil entregar livros. Então leva livro na tua mochila, na tua bolsa, porque as pessoas aceitam aqui. Aqui a maioria aceita, lá a maioria não aceita. Então nós brasileiros temos muitas vantagens em ser missionários. As pessoas aí fora gostam dos brasileiros. Então, se você é jovem, se você tem esse desejo no coração, se você estuda inglês, você tem um compromisso com Deus, hein? Quem sabe não vai ser você um missionário nesses países, né, que ainda não conhecem Jesus. Já pensou que coisa? E missionário não precisa ser só lá fora, né? Pode e deve ser aqui também. Pode ser que no teu bairro tem alguém que não sabe que Jesus vai voltar. Eu era cristão, não era adventista, mas até meus 18 anos eu não sabia que Jesus ia voltar. Fiquei sabendo quando conheci um adventista. Então pode ser que no nosso país muita gente conheça Jesus, ou ouviu falar de Jesus, mas não sabe muita coisa mais sobre Jesus. E talvez nem saiba que ele vai voltar em breve. Então, coloca no teu coração esse senso de missão. Pede para Deus colocar no teu coração esse senso de missão, de olhar para uma pessoa e ver naquela pessoa um candidato ao céu, não só um ser humano, né? A gente voltou com o coração apertado e desejosos, né, de pregar mais e mais e mais. Orem por esse país, pela Turquia, pela Grécia, pelos países islâmicos, né? Há muita gente boa lá também. E são pessoas que ainda não conhecem um Deus que é Pai e um Deus que veio aqui morrer pelos seres humanos. Tá bom? Combinado? Vamos pregar? Querem ver Jesus voltar? Eu quero. Mas falta uma profecia ser cumprida e nós fazemos parte dela. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Note que não está dizendo assim, vão tentar pregar. Não, vai ser pregado. Por alguém vai ser pregado. E pode ser por você e por mim. Nós podemos participar desse processo, né? Muito bem, eu vou passar rapidamente aqui por aquilo que eu já abordei na parte da manhã, no segundo culto. Pastor Gilson, no primeiro culto de manhã, nós viemos acompanhando no carro, assistimos o culto inteiro, pastor. Vimos cada lágrima. Ele disse que mais chorou do que pregou. Mas foi emocionante, né? Eu sei, você fala com o coração. Nós acompanhamos a pregação na viagem de Tatuí para cá, quase 2 horas, né? Vimos quase o culto todo ali. E ele falou sobre Filadélfia, né? Depois eu falei sobre, lembram? Que igrejas que eu abordei de manhã? 3.
Éfeso. Não, vocês pularam uma já. Já foram direto da pureza para a perversão, né? Tem uma igreja boa no caminho. Éfeso, Esmirna, depois Pérgamo. Por que eu intitulei da pureza para a perversão? Vamos fazer um concurso J aqui agora. Lembra disso aí? Concurso J? Concurso jovem. Da pureza para a perversão. Por quê? Éfeso, vamos lembrar, é o período da pureza do Evangelho. Os apóstolos ainda estavam vivos, João especialmente estava vivo, eles preservaram a palavra de Deus, preservaram a mensagem que Cristo havia deixado para eles. Então esse é o momento em que a igreja é pura, a igreja é vibrante, é missionária, e em vários momentos eu falei, né? Vamos ser de Éfeso. Né? Eu disse que as 7 cartas, as 7 igrejas, e não havia só 7 igrejas, portanto elas foram escolhidas realmente por Deus profeticamente falando, né? Elas contêm uma mensagem para a igreja daquele momento, claro, eles tinham que ser alimentados, receber conforto de João que estava em Pátimos, mas também há uma mensagem para o fim, para a história, para o futuro de João. São mensagens proféticas, né? As coisas que são e as que vão acontecer ainda, mas há uma mensagem para mim e para você também. Sempre temos que ler a Bíblia com essa perspectiva, né? Não é um livro apenas de história, de teologia, não, é um livro que fala a minha vida também. E o convite que Deus faz é: seja um efésio, convertido, claro, porque os efésios eram bem pagãos. Seja um efésio da fase de Éfeso, que ama Jesus e segue a verdade que ele deixou. Mas nós vimos também que o mal sempre ronda o povo de Deus, e já naquela época Nicolau de Antioquia, que conheceu os apóstolos, portanto ser da igreja, ser batizado, ser terceira geração de adventista, não te vacina contra o mal se você vacilar. O Nicolau viveu nessa fase, mas se tornou um herege. Era aquele tipo assim que tentava acomodar, vamos colocar em linguagem atual, o mundanismo com a igreja. Não, vamos fazer umas concessões, vamos adaptar nosso culto, quem sabe, adotar algumas ideias modernas aí para ser mais palatáveis. É o Nicolau. Está cheio de nicolaíta hoje pelo mundo cristão, que acabam adaptando a igreja à cultura e não salvando o mundo, levando a mensagem do Evangelho às pessoas. Então, falei sobre Nicolau, falei que realmente era um perigo que rondava a igreja. Nicolaítas voltam a aparecer depois em Pérgamo, porque os cristãos do primeiro século resistiram a essas heresias. Eles colocaram à prova os que se diziam cristãos e não eram. A palavra de Deus era uma barreira contra a heresia, mas em Pérgamo a coisa desanda, e aí os nicolaítas são abraçados, não são mais repelidos, né? E é dito lá no texto que Deus odiava a obra dos nicolaítas. Deus nunca odeia pessoas, né? Você já percebeu isso? Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado que destrói o pecador. Deus odiava a obra dos nicolaítas, não necessariamente os nicolaítas, né, que seguiam essas ideias. Analisamos as heresias, geralmente envolvendo antinomialismo, ou seja, eram contra a lei de Deus. Conhece pessoas que são assim também? E isso acaba trazendo depois uma série de comportamentos, como no caso deles, a imoralidade sexual. Repito, era uma cidade portuária, cheia de pecado, cheia de idolatria, cheia de coisas ruins, e muitos daqueles cristãos estavam se deixando levar pelo mundo, pela cultura que os rodeava. Então, esses eram os nicolaítas, sincretismo religioso e tudo mais. Depois nós analisamos o período de Esmirna. Aqui eu mostrei algumas fotos, né, de nós ali no local. Realmente são ruínas impressionantes, as de Éfeso, relativamente bem preservadas, apesar dos muitos terremotos que já houve por ali, e o tempo, né, a passagem do tempo. Mostrei um videozinho de manhã, quem não viu pode ver no canal da igreja depois. Esmirna, aí já é quando, ano 100 ali, João morre, o último apóstolo, né, descansou, e nós começamos uma fase de terríveis perseguições contra os cristãos, especialmente aquelas movidas por Diocleciano, os 10 dias ou 10 anos de perseguição cruenta contra os cristãos. Esmirna, aquela planta que é esmagada, da qual se obtém a mirra, um perfume caríssimo, apreciadíssimo, né? Então, os cristãos eram esmagados, mas a vida deles era como um suave cheiro de vida para a vida. O sangue deles era como semente. Nessa fase, milhares e milhares e milhares de pessoas foram se convertendo, apesar das perseguições.
É uma igreja para a qual não há nenhuma reprovação, porque o que dizer de uma igreja que era tão fiel, que era perseguida, presa, morta e mantinha a sua fidelidade? Essa foi a igreja de Esmirna. E Deus, Ele diz assim para ela: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, filhos, eu sei, vocês estão dando a vida por mim, muitos de vocês vão ser lançados na prisão, como Jesus já tinha anunciado antes, né? Muitos aqui vão perder a vida, mas essa é só a morte passageira. Vocês não vão passar pela segunda morte, que é a morte definitiva. Vocês vão receber a vida eterna, então não se preocupem. Ainda que vocês morram por mim, eu prometo que vocês vão reinar para sempre comigo. Essa foi a promessa para uma igreja que estava sendo morta. E aqui nós temos então a Izmir, como chamam os turcos, é a Esmirna dos tempos bíblicos. Só que não há mais ruínas, apenas uma cidade bonita à beira-mar. Aí fica então a antiga Esmirna. Depois nós estudamos Pérgamo. Eu me detive mais aqui e é um período triste, porque o diabo não conseguiu derrotar a igreja com perseguição, com morte, com prisões. Então ele muda de tática e começa a comprometer a igreja, o que vai descambar depois em Tiatira, que o pastor Gilson vai trabalhar conosco após a minha fala. É uma fase em que a igreja se compromete. O imperador Constantino dá liberdade de culto aos cristãos que antes eram perseguidos. Que coisa boa, né? Depois vem outro imperador que torna o cristianismo obrigatório, o Teodósio, no Edito de Tessalônica. Agora o cristianismo que era perseguido passa a ser obrigatório. Pode parecer uma coisa boa, mas não é. Sempre que o Estado se intromete em assuntos da igreja, isso é horrível. Nós adventistas defendemos a separação entre o Estado e a igreja. Isso é saudável. Mas quando começa a haver política misturada com religião, Estado se intrometendo em assuntos de religião e vice-versa, isso desanda e acaba trazendo perseguição aos grupos que não estão alinhados com essa nefasta união. Aos grupos que são minoria, e nós somos uma minoria, não esqueça disso. Então, a história se repete, né? Como diz Salomão, nada de novo debaixo do sol. A gente vê muita coisa que aconteceu no passado se repetindo na história. Bem, então a igreja se prostitui, e o símbolo para expressar isso não poderia ser melhor, ou mais triste também, né? Balaão. Balaão já não vivia mais, fazia tempo que tinha morrido, né? Aquele profeta, a gente diria assim, nó cego, né? Balaão, que tentou amaldiçoar o povo de Israel, tentou levá-los à derrota, nada dava certo, Deus abençoava, perseguição, guerras, perdiam as guerras, Israel era protegido por Deus. Aí ele teve uma ideia diabólica: vamos seduzir esse povo, vamos levá-lo à imoralidade sexual. E então as mulheres moabitas são as que vão levar muitos israelitas à perdição, por meio da sedução e da idolatria. Muitos e muitos morrem ali no deserto. Estavam pertinho de transpor o rio Jordão e tomar posse da terra, e tudo que antes não havia sido capaz de derrotá-los, na margem do rio, eles são derrotados. Não todos, né? Alguns, obviamente, ficaram fiéis. Então, esse símbolo, eu acabei depois analisando com vocês, mulheres moabitas hoje, as moabitas de Pérgamo, não hoje, né? De Pérgamo, mas que também acabam existindo no nosso tempo. Nós analisamos a questão de dogmas, né, que foram entrando para a igreja, como purgatório, inferno de fogo eterno, adoração de imagens, a transubstanciação, a assunção e imaculada conceição, que são conceitos não bíblicos. O primado de Pedro, vimos que isso não faz sentido, porque Jesus é a pedra, ele é a pedra angular. Como que ele mesmo poderia fazer algo que a Bíblia diz que ninguém pode fazer, lançar outro fundamento e colocar um homem infalível como fundamento da igreja? A mudança do sábado para o domingo, homens perdoando pecados, tradição no mesmo pé das escrituras, livros apócrifos, e até indiquei um vídeo que eu postei no meu canal ontem, né, analisando as diferenças da Bíblia católica em relação com a Bíblia protestante, e por que os apócrifos não constam na Bíblia protestante. Eu analisei isso, está lá no meu canal, convido você também a assistir esse vídeo. Então, no tempo de Pérgamo, essas mulheres moabitas, ou seja, a sedução do engano, a idolatria, foi tomando conta da igreja, de modo que quando chega nesse período da história, já começando ali os alvores, não sei nem se eu posso usar essa palavra porque não é uma coisa bonita nem poética, né? Já começando ali o início da Idade Média, a gente vê uma igreja que não tinha mais nada a ver com Éfeso. Ainda bem que diz ali que alguns ainda não tinham
perdido o nome de cristãos, ou seja, ainda eram cristãos. Uma coisa que a gente percebe em cada um desses períodos, sempre há um remanescente. Tanto é que depois, mais adiante, eu vou chegar lá, é desse remanescente que Deus vai trazer uma reforma, uma restauração, um esforço para voltar à fé anterior, primitiva, pura da Bíblia. Bem, a profecia é clara, não doura a pílula, a situação fica bem complicada realmente, né? Aqui eu mostrei algumas fotos lá de Niceia, né? Porque o Constantino, o imperador Constantino, convoca em 325 um concílio em Niceia. E alguns desavisados acham que foi ali que definiram o cânon, foi Constantino que criou a Bíblia e outras coisas mais que são absurdas, porque o cânon já estava definido desde o primeiro e segundo séculos ali, né? A igreja primitiva já tinha a noção de quais eram os livros sagrados que deveriam compor a coleção de livros que chamamos de Bíblia. Constantino, aliás, nesse concílio em Niceia, o assunto nem foi cânon, foram alguns assuntos como a data da Páscoa e um muito importante que era a questão da divindade de Jesus. Então foi Constantino que criou a divindade de Jesus? Não, também. Constantino nem participou desse concílio, na verdade. Como ele convocou, é chamado de concílio de Niceia, mas ele não participou, foram os bispos das igrejas que havia naquele tempo, século IV. Tinha um indivíduo chamado Ário, que estava trazendo uma heresia para a igreja, que é a de que Jesus não era Deus pleno. Alguns hereges hoje estão defendendo a mesma coisa de que Ário defendia, né? De que Jesus foi gerado, Jesus seria um ser quase que criado, né? Por Deus o Pai. Isso é diabólico, para dizer o mínimo, porque quem tem interesse em minimizar Jesus é Satanás. O Apocalipse apresenta Jesus como o alfa e o ômega. Eu falei de manhã e repito aqui. Se ele é o primeiro e o último, não pode ser o segundo. Se ele é o eu sou, e ele disse isso muitas vezes antes que Abraão existisse, eu sou, ele é o eu sou que apareceu para Moisés na sarça. Se Jesus é o verbo eterno que criou todas as coisas, segundo João, que andou com ele muito proximamente, era o mais íntimo dos apóstolos, e o mais íntimo escreve um evangelho tardio para dizer o seguinte: ei, vocês que estão com essas ideias malucas aí de que Jesus não é Deus, eu andei com ele, eu olhei nos olhos dele, eu fiquei pertinho, encostado nele na Santa Ceia, eu conheço de perto, e quer saber quem é Jesus? Era o verbo eterno. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em lugar de ouvir hereges que falam que Jesus não é Deus, ouça João, uma testemunha ocular de primeira grandeza. Então, nós vemos aqui uma discussão sobre esse assunto. E os bispos rechaçam as ideias arianas, porque eram realmente heréticas. E graças a Deus a igreja continua no rumo certo. Não estavam ali criando uma doutrina porque ela já era aceita na Bíblia, pelos apóstolos. Eles apenas reafirmaram uma convicção cristã de que Jesus é Deus. Cânon, nem foi tratado o assunto. A Bíblia já era aceita como sendo os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Aí, depois, eu até mencionei o caso, né? Quando a Igreja Católica, ela tenta canonizar os apócrifos, né? Aliás, eles são até honestos em chamá-los de deuterocanônicos. Os protestantes chamam de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos. O que quer dizer isso? Deuteros quer dizer segundo. Canônico, um cânon. Então, são o segundo cânon. Que bom, isso é honestidade. Não é o primeiro cânon. O primeiro cânon é este aqui. A Bíblia hebraica e os livros do Novo Testamento. Evangelhos e cartas, né? Quando o Jerônimo, ele é contratado, né, pela igreja para traduzir, ele é comissionado para traduzir a Bíblia do grego para o latim, a Vulgata Latina, ele se recusa a colocar os apócrifos, oriundos lá da Septuaginta. Ele sabia que eles não eram livros inspirados, revelados por Deus, e que não constam da Bíblia hebraica. E Jerônimo conhecia muito bem a Bíblia hebraica e a grega, ele era um versado nessas línguas. Ele não quer colocar esses livros, mas aí o Papa Dámaso e a liderança da Igreja Católica força a barra e ele acaba colocando. Mas ele coloca notas para dizer o seguinte: olha, não creio que sejam inspirados. E hoje nós temos essa questão, esse debate, né? Qual é a Bíblia certa agora?
Bem, se você usar a Bíblia Católica, você pode sustentar a ideia de que os mortos estão acordados e que você tem o purgatório, que você pode orar pelos defuntos, pelos mortos. Se você não aceita Macabeus, ficar só com a Bíblia mesmo, você vai ver que os mortos estão dormindo e que orar para os mortos é uma coisa condenável na Bíblia. Como que pode ter dois livros que falam coisas tão diferentes na Bíblia? Então, quando você estuda os apócrifos, você percebe já que eles não estão de acordo com os demais livros que os judeus antigos aceitavam como inspirados e tampouco com os livros que a igreja cristã entendeu ser o cânon do Novo Testamento. Aqui então é Niceia, ou Iznik, como eles chamam. Infelizmente, a igreja que foi construída ali naquele local hoje é uma mesquita, né? E ali os turistas então visitam o local, tiram fotos, etc. Constantino também, obviamente, tinha motivação política ao convocar esse concílio. Por quê? Foi bom até, mas a motivação dele era política. Se o cristianismo começar a se esfacelar em grupos, um acredita nisso, outro naquilo, vai ser ruim para eu governar, para eu manter a coesão do império. Então, era interessante para Constantino que os cristãos se mantivessem unidos e sob a proteção dele. Percebeu? Políticos são sempre políticos. Vamos lá. Eu então destaquei um ponto, e eu vou voltar depois a isso aqui, não vou ler nesse momento novamente. Pérgamo, acho que eu pulei aqui rapidamente Pérgamo, né? Não, já estava em Pérgamo, né? Então aqui nós temos as ruínas lá, Pérgamo tem lá a Acrópole, lá em cima. A gente visitou também essas ruínas, e de fato ficava num local bem elevado, né? A Acrópole ali, como sempre na Acrópole, fica num lugar elevado. Mas representa bem esse espírito, esse estado de exaltação, de se achar, né, grande coisa, enfim, e de comprometimento com ideias humanas e política humana. Tiatira, não vou me deter aqui, pastor Gilson vai depois trabalhar esse conceito, esse período, né? 538 a 1517, na verdade, é o momento em que Lutero fixa lá as 95 teses, né? Então aqui ele vai falar sobre Jezabel, por que Jezabel aparece aqui nesse período, né? É um período bem complicado. Basta dizer que ele vem logo na sequência de Pérgamo, quando começa a complicar, e aí descamba de vez em Tiatira. Muito bem, isso fica com ele. Sardes, 1517, por ali, 1798. Você sabe que data é essa, né? 1798, o que lembra isso aí? O tempo do... Começo do tempo do fim, exatamente, né? O início do tempo do fim, o fim dos 1260 anos de Daniel e Apocalipse, quando o Papa Pio VI é preso, a ferida mortal é desferida sobre a besta do mar. Tudo isso aí acontece num ano significativo, que é 1798, né? Sardes, cidade elevada, capturada 2 vezes de surpresa. Vamos à Bíblia? Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3. Por que eu não li nenhum texto até agora? Porque tudo que eu fiz até agora foi uma revisão. Se você não veio de manhã, o meu convite é que você assista ao vídeo que ficou gravado, tá bem? Porque de manhã eu analisei detalhadamente Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora, até aqui foi a introdução, vou começar a pregar agora, combinado? Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O 7 sempre é um número de completude, né? Um número que até representa Deus, portanto, aqui é o Espírito Santo em sua completude, em sua inteireza, digamos assim, né? Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que pena, né? Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas, louvado seja Deus pelas poucas pessoas que sempre há. Louvado seja Deus pelo remanescente, pelo restinho, que se recusa a se render ao mundanismo, ao pecado, à depravação espiritual e moral. É o pouquinho que permanece firme com Deus, é o pouquinho da porta estreita, do caminho estreito.
Tenho aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que eu falei de manhã que há duas frases que se repetem? Primeira, conheço as tuas obras. Deus sabe quem é você, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas dificuldades. Deus conhece você. É muito bom saber disso. Isso é bem óbvio para nós, né? Mas é muito bom saber disso. E a outra é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Se o Espírito diz, ele é uma pessoa, concorda comigo? Ouça o que a energia elétrica fala. Ouça o que uma força ativa está falando. Não tem sentido, né? O Espírito Santo fala, convence, ele direciona, ele se entristece, ele se alegra, características de uma pessoa. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, o que nós podemos destacar desse período? Se você não vigiar, virei como ladrão. Havia pessoas que não tinham contaminado as vestes e, portanto, eram dignas. Esse é o período da Reforma Protestante. É quando algumas pessoas fiéis, dentro do período lá de Tiatira, né? Depois o pastor Gilson vai tratar melhor disso, mas é o período da escuridão espiritual, em que densas nuvens descem sobre o cristianismo, da pureza à perversão. E aí Deus diz, tem algumas pessoas aí dentro que não se contaminaram, ainda tem suas vestes limpas, ou seja, caráter puro, desejo de fazer o que é certo. E com essas pessoas Deus então, ele suscita um movimento que foi conhecido como Reforma Protestante, né? Lutero, Calvino, Zwinglio, não eram pessoas perfeitas como nunca ninguém foi, nunca será. Tinham também suas falhas, seus defeitos, mas uma coisa eles tinham também em comum: amor pela verdade, amor pela palavra de Deus. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, a língua do povo. A Bíblia começa agora a ser disseminada, as pessoas podiam ler a Bíblia na sua língua materna. Antes apenas os líderes da igreja, que conheciam alguma coisa de grego e hebraico, a maioria era latim, na verdade usavam muito a Vulgata, que tinham acesso a isso. Lutero encontra uma Bíblia acorrentada a um mosteiro. O povo não tinha Bíblia. E lendo essa Bíblia, Lutero se converteu. Ele encontrou a doutrina da justificação pela fé. E encontrou paz para o seu coração atribulado. Vivia como todos os que seguiam, né, esse caminho, fazendo suas penitências, subindo escadas de joelhos. E ele então encontra a verdade de que a salvação é um dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. A obediência é um fruto da salvação. A santificação, ela vem depois da justificação. Você obedece por amor, não para marcar pontos com Deus. Então Lutero, começando com ele, mas outros mais também despertaram para isso. Ele vive, desperta, tem nome de que vive, mas morreu. O que quer dizer isso? Infelizmente a reforma durou pouco tempo, no sentido do espírito que a moveu. Porque à medida que os reformadores iam morrendo, os seus seguidores firmavam um credo: eu sou luterano, eu sou calvinista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meus filhos, avancem a mais conhecimento bíblico para ser desenterrado, para ser tirado o pó dos dogmas, da história, daquilo que foi colocado sobre a verdade pura. Vocês têm que continuar, vivem, mas depois morreram. Fixaram ali também um credo e estacionaram na história, e o espírito da reforma acabou ficando no passado. E é tão triste quando a gente hoje visita alguns lugares na Europa e vê que realmente igrejas viraram museus, ou pior, lanchonete, restaurantes, estão vendendo as igrejas, os templos, porque o povo já não quer mais saber disso. Você vai lá a Genebra, por exemplo, ou na Suíça, sim, a história é muito bonita, né? Tem lá o muro dos reformadores, com aquelas estátuas lindas, majestosas, mas e o que eles fizeram? E a verdade que eles trouxeram de volta, ninguém mais quer saber.
Eu falo ninguém, mas é óbvio que sempre há aqueles poucos, né? A gente também encontra muitas pessoas que ainda têm esse espírito cristão ardendo no coração, mas as grandes multidões não querem mais saber. É um continente secularizado, ou wokezado, para usar um termo mais recente, né? É uma geração woke, que não quer saber de Deus, mas abraça pautas nicolaítas, se você me entende. Pautas que não tem nada a ver com o cristianismo. E aí o que está acontecendo agora é um fenômeno assustador. Uma islamização do continente europeu. Eu tenho amigos em alguns países da Europa e me mandam de vez em quando algumas imagens. Um amigo me mandou recentemente um vídeo de um campo de futebol em Lisboa, repleto de muçulmanos ali fazendo suas orações. Ok, eu não estou aqui pregando a islamofobia, nada disso, é óbvio que não. Mas me assusta ver que em lugar de os nossos amigos islâmicos estarem encontrando Jesus na Europa protestante, a Europa está sendo islamizada. Eles saem de seus países onde é proibido ouvir de Jesus, vão para países em que há liberdade de culto, de religião, de expressão, poderiam aí ter a chance de conhecer o cristianismo verdadeiro e o Jesus da palavra de Deus. Mas quando chegam lá encontram cristãos que não querem mais saber de cristianismo e, às vezes até pior do que isso, abraçaram pautas que aos olhos dos islâmicos os tornam ridículos. É o máximo que eu posso falar e você já entendeu o que eu quero dizer. É triste isso, é muito triste isso, né? Eu clamo a Deus para que haja um milagre na Europa, para que de novo haja um despertamento espiritual ali, e aí os nossos amigos e irmãos muçulmanos tenham a oportunidade de ter contato com o verdadeiro cristianismo e tomar a decisão que eles têm que tomar, como nós também tomamos. Nós conversamos, repito, né, um bom tempo com a nossa guia turca muçulmana, e teve um dia que eu falei assim: olha, amiga, nós somos cristãos, mas a gente guarda o sábado, e a gente leva isso a sério. Ela: sério? É assim? Sim, a gente também não bebe bebida alcoólica. A gente procura se vestir de forma decente, e nós temos momentos de oração em nosso dia, nós vivemos em oração, porque amamos o nosso Deus. Ela pensava que cristão era tudo o oposto disso. Ficou surpresa de saber que há cristãos que levam a sério o cristianismo. E isso com certeza fez com que ela pensasse, né? Porque até então ela conhecia cristãos que, bom, é só você pegar o que eu falei agora e inverter tudo. Que bebem, que se trajam de forma totalmente indecente, imodesta, que nem conhecem a Bíblia, não sabem citar talvez 3 textos da Bíblia, quando muito. Então, eu oro para que Deus desperte os verdadeiros cristãos, esse remanescente, para que esse remanescente brilhe e possa alcançar essas pessoas que infelizmente ainda dizem: eu não conheço Jesus. Quem sabe seja você? De novo, eu insisto nisso, né? Quem sabe Deus desperte você, você que é jovem, quem sabe participar de missões estrangeiras, vai gastar o teu inglês lá, né? Ali há pessoas que falam inglês meio truncado, mas falam, dá para a gente se comunicar com eles. Então, que Deus toque o seu coração, que Deus impressione a sua vida, né? Começou bem, mas infelizmente estacionou. E aqui eu volto àquele tweet que eu li de manhã para vocês, eu quero relê-lo. Um dos últimos tweets agora é o X, né? Um dos últimos tweets que eu postei essa semana, porque agora não dá mais. Eu estou muito triste, eu confesso a vocês, estou muito triste. Eu tenho 52 mil seguidores no Twitter. Há 15 anos eu uso essa plataforma para pregar o Evangelho. Todos os dias eu posto lá materiais do Reavivados por Sua Palavra. Esse culto eu teria postado no Twitter, o link. Quem me segue estava acostumado já. Eu colocava assim: começou, gente, acompanha aí. 52 mil pessoas. Eu não posso mais falar para elas agora no Twitter ou no X. Isso é triste. É privação da liberdade de expressão. E eu peço que vocês orem para que esse assunto se resolva o quanto antes, né, da melhor forma possível, para que nós possamos ter acesso a uma de muitas plataformas para pregar o Evangelho. Eu tinha aberto um canal no Rumble, justamente preocupado porque um dia eu sei que eu vou perder o meu YouTube. Nós vamos perder, pastor, no YouTube. Porque um dia o nosso discurso vai ser chamado de discurso de ódio, de intolerante. Então eu estava garantindo, criando um outro, o Rumble. Foi fechado também, pelas mesmas autoridades, né? Então a coisa não está tão favorável assim, né?
Mas, de qualquer forma, né, a pregação do Evangelho ela é mais efetiva olho no olho, pessoa a pessoa, né? A internet é um jeito, não é um jeito de alcançar as massas, mas é dando estudo bíblico, é falando com as pessoas na rua, entregando um livro, é bem mais efetivo. Então, continue. Enquanto tivermos voz, não seremos calados. É claro, né? Mas um dia até isso vai ser talvez nos tirado desse direito, né? E aí talvez tenhamos que pregar diante de assembleias ou de tribunais, e o tempo vai chegar. Estamos vendo alguns ensaios, né? Mas quem disse que ia ser fácil? Mas também quem disse que não ia ser maravilhoso viver esse tempo? Estamos vivendo esse tempo, né? E Jesus breve voltará. Então eu escrevi o seguinte, o protestantismo apostatado, esse aqui, de Sardes, que começa também a apostatar, a abandonar as verdades, o protestantismo apostatado, dominionismo, teologia da prosperidade, teologia coach e outros absurdos, está levando muitas pessoas a buscar um cristianismo mais sério, tradicional. Alguns nessa migração estão caindo no colo da besta do mar de Apocalipse 13, e o diabo ri. Você entendeu o que eu escrevi aí? Entenderam? Ou eu fui muito enigmático no Twitter? Até porque às vezes tem que ser um pouco, né? Mas não adiantou nada, fechou assim mesmo. Irmãos, o protestantismo hoje, o que restou, o evangelicalismo, não estou dizendo que todos são assim, mas em grande medida virou uma bagunça. Teologia da prosperidade é uma distorção diabólica do evangelho. Teologia coach, antropocêntrica, o ser humano é o centro de tudo. Espiritualismo invadindo as igrejas, você não sabe mais distinguir se é um culto espiritualista ou se é um culto evangélico. E muitas pessoas que têm um pouco mais de raciocínio, ou que querem um cristianismo mais sério, estão migrando para onde eles acham que deve haver um cristianismo mais tradicional, mais respeitável, e estão encontrando, mas estão indo para Pérgamo, não estão voltando para Éfeso. Você me entendeu? Estão indo para Pérgamo e não para Éfeso. Eu tenho visto histórias de protestantes que estão se tornando católicos. Respeito os católicos, eu já fui quase padre até. Tenho muitos amigos lá. E de novo, né, quando eu falo desse assunto, eu estou falando de períodos, de instituições e não de pessoas. As pessoas são amadas por Deus. E Ele tem pessoas dele em todos os segmentos. Tanto é que no finalzinho haverá um clamor dizendo, sai dela, povo meu. Dela o quê? Babilônia. Povo meu em Babilônia? Pois é, respeite-os. Porque tem muito povo de Deus lá em Babilônia. O que é Babilônia? Confusão doutrinária e teológica que domina o mundo, né? Longe de Éfeso, passa longe de Éfeso. Então, é preocupante ver esse fenômeno de pessoas que estão migrando para a besta do mar em busca de algo mais consistente, mais tradicional, mais sólido, mas estão caindo no colo daquele poder que já se afastou da palavra de Deus em muitos sentidos. Cadê o povo de Éfeso? Para atrair essas pessoas, vem para cá, existe um outro caminho. Vem para cá, a verdade liberta. Vem, tem gente que leva a sério esse negócio. Há pessoas que querem obedecer à lei de Deus, há pessoas que querem viver um estilo de vida cristão de verdade. Vem para cá, eu quero te mostrar isso. Eu quero te mostrar Jesus, o Jesus que eu sigo, que eu sirvo, o meu mestre. Cadê o povo? Onde está o povo? Percebeu a importância da nossa missão? É um fenômeno bem complicado e preocupante. Ao vencedor do tempo de Sardes, ao vencedor, ele será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém? Há vencedores desse sistema todo, pessoas que ficaram firmes. E aí, Filadélfia, não vou me deter muito aqui, pastor Gilson já chorou bastante, quer dizer, já pregou bastante sobre esse momento. Filadélfia, amor fraternal, 1798, durou pouco tempo, mas foi lindo. De 1798, com o começo do tempo do fim, até 1844, que você sabe o que aconteceu. Um despertamento, um reavivamento espiritual nos Estados Unidos especialmente, não só lá, Europa, até no Chile. Um padre jesuíta, olha só que legal isso, chamado Manuel Lacunza, escreveu um livro sobre a volta de Jesus. Eu tenho lá em casa esse livro, em espanhol.
é um millerita da América do Sul, padre. E lá, por que millerita? Porque o Guilherme Miller, foi o nome mais expoente desse movimento de reavivamento. 17 milhões de habitantes tinham os Estados Unidos nessa época, 1844. 1 milhão de norte-americanos foram alcançados pela literatura, pelas pregações. Olha como foi grande esse movimento reavivalista nos Estados Unidos. Eu não vou me deter muito na história, porque você conhece isso, né? Mas a gente tem ali, então, a figura de Miller, que reformador do século XIX ele foi mesmo, né? Eu comparo Miller, né? Alguns vão achar, que absurdo, mas eu já estudei o assunto e eu tenho ainda a liberdade de fazer minhas comparações. Para mim, Miller foi um Lutero do século XIX. A dedicação com que ele se entregou ao estudo da Bíblia, a coragem que ele teve depois de se entregar a Jesus, de pregar por toda a América, mesmo sendo debochado, perseguido, criticado. Um homem que de deísta, batista deísta, quase ateu, se torna um convertido e disse que na Bíblia encontrou um amigo. Miller, que nome, que homem. Mas ele passou por um desapontamento, ele pregou errado. Os discípulos também passaram por um desapontamento e criam errado sobre Jesus. Jesus, eu quero sentar do seu lado direito e eu no esquerdo, porque eu quero ser o primeiro-ministro e eu quero ser o presidente do Senado. Entenderam nada. A mãe ainda, Jesus, deixa ele sentar do seu lado aí no reino que está vindo, tá? Garante o lado deles aí. Mas que coisa mais tosca. Aí Jesus morre na cruz, todo mundo foge. Por quê? Porque eles tinham idealizado o Messias. O desapontamento não aconteceu porque Jesus programou, porque eles não entenderam. O desapontamento de 1844 não foi diferente. Eles amavam Jesus. Se erraram por amor a Jesus, você percebe? Não foi como alguns tentam pintar um quadro mentiroso, de que eles premeditaram engano, levaram as pessoas a naufragar na fé. Gente, por favor, pensa bem, assim como os discípulos, não estavam pensando em algo mal. Agora, eu quero andar com esse Jesus o tempo todo, eu quero ser um líder no reino dele, está tudo certo. Ou tudo errado, mas estava certo. A motivação não era de todo mal, eles amavam Jesus. Eles se desapontaram porque entenderam errado o que era o reino de Deus, o reino de Cristo. E o pessoal, os milleritas, amavam Jesus, queriam que ele voltasse logo. E eles passaram por desapontamento porque eles entenderam errado também as profecias de Daniel. E depois do desapontamento, então, há um peneiramento, né? E os sinceros que clamavam por entendimento ficaram firmes. E desse pequeno grupo, assim como do pequeno grupo que ficou lá depois da cruz, Deus suscita um movimento de reforma. Eu entendo, e sempre entendi depois que eu me converti, o adventismo, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, porque são seres humanos também, como a reforma do século XIX. Lutero avançou até um ponto, Calvino também, Zwinglio, John Huss e tantos outros, foram até um ponto, mas ainda não tinham descoberto o sábado, não sabiam nada ainda sobre a reforma de saúde, ainda criam de forma equivocada com respeito ao estado do ser humano na morte, nada sabiam sobre o santuário celestial. Então o adventismo, que é herdeiro de todos esses movimentos, até porque pessoas que compuseram o adventismo vieram de vários movimentos religiosos, não foi uma dissidência numa igreja qualquer, avança, vai para a Bíblia, estuda e traz à luz verdades que estavam ocultas pelo tempo. Eu creio assim, o adventismo, o millerismo, adventismo, é uma continuação da reforma. No mesmo espírito, qual espírito? Só a Escritura. Não aceitamos tradições de concílios, não aceitamos livros apócrifos, nós nos pautamos pela Bíblia. Nossas 28 crenças fundamentais, elas estão fundamentadas na palavra de Deus. Eu dou estudo bíblico, minha esposa também comigo, há 30 anos. Nunca utilizamos qualquer outro escrito para evangelizar as pessoas, a não ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu consigo demonstrar biblicamente todas as nossas crenças, porque elas nasceram da Bíblia. Então, isso é o espírito da reforma, certo? Filadélfia é esse período, um período tão maravilhoso. Eles se amavam muito porque eles estavam unidos para esperar a volta de Jesus. Para Filadélfia, assim como para Esmirna, não há nenhuma reprovação, porque é um momento muito especial da história, ainda que curtinho no tempo. Mas Jesus não voltou. E a igreja foi crescendo, entendeu o que tinha acontecido,
foi se institucionalizando também com o tempo. Então, bom, deixa eu ver aqui a promessa, né? Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu li o texto na Bíblia, não, né? Bom, mas aí o pastor Gilson já pregou sobre isso, então. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja coluna no santuário do meu Deus. Lembra que o pastor Gilson explicou de manhã que nesse momento abre-se uma porta no céu? Que eles veem uma porta aberta? Entre outras interpretações, podemos entender que é a porta do santuário. Quando Hiram Edson entendeu por primeira vez, depois os outros também compreenderam, que Jesus agora estava passando o segundo véu, a segunda cortina, para o lugar santíssimo do santuário. Uma porta de entendimento se abriu para essa doutrina maravilhosa do santuário celestial. E aqui ele fala de novo de templo. Quem vencer vai ser colocado como coluna do meu templo, do santuário. Veja as conexões com o santuário, porque é nesse momento que essa compreensão deles, ela se aprofunda. Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós, realizando um juízo pré-advento, que alguns acham que é heresia, mas como assim? Se Jesus vem para dar o galardão, dar a recompensa, é óbvio que tem que ter havido um julgamento prévio, anterior, não é? Então é isso que a gente chama de juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Jesus pagou o preço na cruz e agora no santuário ele aplica os méritos que ele conquistou, ou que já eram dele, a cada pecador que se arrepende. Eu não estou lá no pé da cruz, mas se eu pequei e pedi perdão, Jesus aplica sobre mim sua justiça, o seu sangue remidor. É isso. O que tem de não bíblico nessa doutrina? Quando lá no santuário, porque as pessoas não estudam o santuário terrestre para entender, né, a dinâmica do ritual do santuário. Lembra que quando o pecador levava um cordeiro, ele era sacrificado, seu sangue era coletado numa vasilha especial, e o pecador, quando o cordeiro morria, voltava para casa perdoado. O que tinha que ver com o pecador arrependido, estava resolvido, está consumado, mas o ritual não terminava ali. O que mais era feito depois dali? O sacerdote tomava aquele sangue, entrava no santuário e aspergia o sangue, contaminando o santuário. Se aquilo lá era um modelo, uma figura e sombra do que acontece no céu, a mesma coisa tem que ter acontecido. Na cruz, Jesus perdoou o pecador, e está consumado. O que tinha que ver com a cruz foi pleno, total e restrito. O pecador volta perdoado, mas Jesus diz para Maria Madalena: não me segures ainda, porque eu preciso terminar uma obra. E aí Jesus, quem não entende isso acha estranho, né? Falar para Maria Madalena, acabou de vê-lo ressuscitado, ela quer abraçá-lo. Maria, espera um pouco, ainda falta um detalhe, não para remir o pecador, mas da minha obra. Ele sobe ao céu, as portas se abrem, quem é este? O Rei da Glória. Ele entra no santuário celestial e ele é aceito pelo Pai, diante da arca celestial do trono de Deus. E depois ele volta para a terra e passa ali o tempo com os discípulos, com certeza abraçou todo mundo, né? Que coisa mais linda quando você entende as conexões, a verdade profunda do santuário e o que Jesus faz por nós hoje, lá no santuário. Um dia isso vai cessar. O juízo pré-advento terá fim. O pecador continue no pecado. O que se santificou continue na vida de santidade. O santuário se enche de fumaça e acabou. Porta da graça fechada. Bem, fique firme a despeito das mentiras, dos enganos. E chegamos então ao último período, 1844 para cá. Né? Que é Laodiceia, e quer saber? Não tem elogio. Não tem elogio. Duas só tiveram elogio, essa nem tem elogio. A coisa está complicada aqui, quer ver? Vamos à Bíblia? Apocalipse 3, 14 a 21. 14 a 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia, o nome já diz muita coisa, tá, gente? Laos quer dizer povo, né? Dik, juízo, é o povo do tempo do juízo, ou seja, é o povo final. Chegamos ao fim. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da boca. Que bom que está a ponto, não vomitou ainda, né? Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A linguagem é dura, né?
Aconselho, e se ele aconselha porque tem esperança, né? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e castigo, ou disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rapidamente aqui, o que já salta do texto para nós. Conheço as suas obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você não é frio nem quente. Você está numa condição pior do que isso. Se fosse frio, podia dar um chacoalhão nele, ele acorda e esquenta. Se for quente, ótimo, é o que Deus quer. Cristão quente, cristão vibrante, que arde no coração, a palavra, mas é morno, é aquela situação assim que não é nem isso nem aquilo, ele não agrada a Deus. E o conselho é: compre ouro, vestes e colírio. Olha que interessante, tudo foi escolhido a dedo por Deus. Laodiceia tinha uma escola de medicina, e lá eles produziam um famoso colírio, para doenças oculares. Olha que interessante, lá eles fabricavam roupas caras, tinha uma lã preta, que era muito apreciada ali, e eram caras, era uma cidade rica, orgulhosa, teve um terremoto forte lá, derrubou muitas coisas, e eles falaram assim para o Império Romano: não precisamos de ajuda não, a gente resolve tudo aqui, autossuficientes. Olha como isso fala para nós, né? Nós temos todo o conhecimento, temos a Bíblia disponível no celular, nós não estamos mais em Pérgamo, nem Sardes, nem Tiatira. Olha que maravilha, estamos aqui já no fim, com todas as condições e toda a riqueza necessária, mas você é pobre. Por que você não está vivendo como os de Éfeso? Por que você não está pregando o Evangelho? Uma coisa que a gente pôde perceber lá, aqui está a promessa, né? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Uma coisa que a gente percebeu lá olha que interessante essa placa, Hierápolis, Laodiceia, ou Laodiceia, né? Fica a uns 15 quilômetros de distância. Hierápolis, uma cidade antiga com fontes termais, água quente. E depois eu vou mostrar aqui as fotos também, mas olha só, aqui a rua ali, a entrada, né, de Laodiceia, são as ruínas ali. Aí, essa moça bonita aí comigo na foto. E essas ruínas ali também são de casas de Laodiceia. Uma coisa interessante que a gente viu lá, batistérios, aqui do século IV, eu vi um do século VI, batistérios por imersão. O batismo cristão sempre foi por imersão, não como os de Pérgamo inventaram depois, tá? Aí é um batistério por imersão, século IV. Aí estão então os canos de barro, né, de argila ali, de barro cozido, que vinham de Hierápolis. A água saía de lá quente e chegava em Laodiceia de que jeito? Morna. Não dava para tomar, dava ânsia de vômito. Olha que interessante, né? Ali então está Hierápolis, onde tem as águas quentes, e para cá, Laodiceia, onde chegavam as águas mornas. Símbolo perfeito, né? Compre ouro. Ouro é a fé provada no fogo, fé verdadeira. Compre colírio para enxergar a tua condição espiritual, e colírio do Espírito Santo. Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Você tem que enxergar a sua condição espiritual. E vestes, a veste de Cristo, que cobre a nossa indignidade, a nossa impureza, os nossos pecados. Eu espero que essas mensagens que foram dadas há tanto tempo, por meio de João, tenham falado ao nosso coração e à nossa mente. E que nós entendamos que Deus tem um caminho melhor para nós. Que nós sejamos cristãos como os de Éfeso. Que a nossa mornidão espiritual cesse hoje. Que nos aqueçamos pelo fogo do Espírito Santo. E terminemos a obra que temos que terminar. Deus nos ajude para isso. Amém.